Oi, oi, tudo bem com vocês? Vim aqui gravar esse vídeo para registrar uma parte importante do período que eu tô vivendo. Como alguns de vocês já sabem, eu estou grávida. Hoje eu estou completando 35 semanas. Estamos na reta final e também, como alguns de vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos e tô vivendo uma situação que eu não sei como seria no Brasil. Não sei se seria um pouco mais fácil, mas essa é a minha segunda gestação. Eu tenho o Nicolas, de 10 anos, que por, por consequências de alguns fatores, nada muito grave, nada... talvez falta de conhecimento, falta de preparo da minha parte. Eu tive o Nicolas de parto cesárea. E hoje, com um pouco mais de conhecimento que eu tenho, eu andei pesquisando bastante e eu gostaria muito de tentar ter um parto normal agora da Melissa. Só que eu encontrei um empecilho que aqui nos Estados Unidos eles têm uma regra, a princípio, de que se você teve o primeiro bebê de cesárea, o seu segundo bebê também vai ser cesárea e assim sucessivamente. E hoje eu tô indo agendar essa possível cesárea. Por que eu digo possível? Porque eu tenho a intenção de conversar com eles para saber das possibilidades, se existe alguma possibilidade de que eu possa tentar o parto normal. Ou se realmente eles não permitirem, que pelo menos eu possa entrar em trabalho de parto. Eu tenho lido muito e eu cheguei à conclusão que é saudável, tanto para o bebê quanto para a mãe, por vários fatores, que a gestação chegue ao seu final com o trabalho de parto, com as contrações, com o momento real do nascimento do bebê. O que eu quero dizer? O que eu quero falar é não simplesmente o bebê tá quietinho lá na barriga e de repente vem e corta a barriga e tira o bebê. Quando a gestação entra no trabalho de parto, quando chega nessa parte, muitas coisas acontecem, muitos hormônios são liberados que são importantes tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, eu gostaria muito de que fosse pelo menos assim. E, se possível, eu gostaria muito de tentar o parto normal. Então, eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês acompanharem um pouquinho de como vai ser essa situação. Eu tô daqui a pouquinho saindo de casa para ir para o hospital para esse possível agendamento. Então, vai ter uma consulta, eu vou conversar com o médico e lá eu vou falar sobre o meu desejo. Para os médicos do pré-natal, já é 100% certo de que vai ser cesárea. E eu comentei com eles que eu tinha a intenção de tentar o parto normal. E eles, não. E por fim eu falei, não, mas existe alguma possibilidade? Eu tenho alguma possibilidade para tentar isso? E aí a médica do pré-natal me falou, você precisa conversar com o médico do hospital. E é isso que eu vou fazer. Eu tô indo com uma amiga minha que já mora aqui há mais tempo, que já teve um parto aqui, a Carol. Eu falo que ela é minha advogada. Ela tem muito conhecimento, é uma pessoa muito inteligente, muito informada. Então, eu botei ela a par de toda esse meu desejo, das coisas que eu pesquisei e vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu só peço a Deus o tempo todo que seja feita a vontade dele, porque ele, melhor do que eu, melhor do que os médicos, Deus sabe como deve ser o nascimento da minha filha. Como o horário, o dia,
Não sou eu, não é o médico que determina isso. Pelo menos é o meu caso, é o que eu penso. Na minha situação. Não tô aqui pra ditar regras e nem verdades. Eu só tô falando do meu caso. Eu tô saudável, a minha pressão tá ok, meus exames de sangue, tudo 100% ok. Então, pelo que eu andei pesquisando, após 10 anos de uma primeira cesárea, existe sim a possibilidade de tentar um parto normal e é o que eu quero tentar. Então, essa introdução gigante é para dizer isso para vocês, e conforme as coisas forem acontecendo e conforme for possível filmar, eu vou gravando para vocês, tá bom? Voltei. Confesso para vocês que eu estou de volta dias depois. O dia que eu voltei do hospital, que eu falei pra vocês que eu estava indo, eu cheguei muito tarde em casa e ainda fui ajudar o Nicolas a fazer lição de casa. E aí logo foi o fim de semana e acabei não conseguindo gravar. Mas tô aqui pra falar pra vocês o que aconteceu. Eu fui no hospital, conversei com uma médica e a princípio foi eu e minha amiga, como eu comentei com vocês, que é uma amiga minha. A princípio a gente conversou com uma enfermeira e a gente adiantou pra ela o que a gente tava em mente, né? Eu fui falando ela só falava inglês e algumas coisas que eu não conseguia falar, a minha amiga me ajudou. E aí a gente foi comentando com ela que a minha intenção era tentar o parto normal, que se não fosse possível tentar o parto normal, pelo menos esperasse entrar em trabalho de parto. Eu não sei se eu comentei com vocês no começo desse vídeo, que foi em outro dia, que eles estavam querendo agendar a cesárea para 39 semanas, né? E se a gente segurasse mais um pouco, poderia entrar em trabalho de parto. Eu acredito que até 39 semanas eu ainda não vou ter entrado em trabalho de parto. Que é uma coisa que eu acho muito importante. O bebê vir na hora que ele der o sinal. E, enfim, fomos conversando com a enfermeira, ela fez várias perguntas para poder saber se eu tava bem, se a minha gestação tava tranquila, se checou os meus exames, minha pressão, meu peso, tudo. E ela foi concordando, a gente viu que ela foi concordando com as coisas que a gente foi falando pra ela, que eu queria entrar em trabalho de parto, que como a minha cesárea já fazia 10 anos que era possível sim um parto normal. E aí a gente ficou animada, assim. Nisso, a minha amiga, a gente esperou muito tempo. Diferente de todas as outras consultas que eu passei até agora, todas as consultas sempre foram no horário, assim, ao horário que era agendado. A gente conseguia passar, no máximo 15 minutos depois, já estava passando no horário agendado. E dessa vez não, dessa vez a gente esperou muito tempo, estava agendado para 1 hora e a gente o atendimento saiu às 3 começou o atendimento. E a minha amiga tinha médico também, em outro lugar, marcado para as 3h15. E aí ela conversou com essa enfermeira, que a gente viu que era uma pessoa bem instruída e tal, e viu que ela ficou... tava concordando, o meu gato, que ela tava concordando com o que a gente tava falando, que ela tava entendendo. E eu falei pra minha amiga, vai que eu me viro aqui. Ela, mas justo agora que o médico ou a médica vai chegar. Falei, vai que eu dou um jeito, que eu me viro. E minha amiga foi, eu fiquei lá na sala, porque aqui a gente é chamado e entra numa sala e o médico que vai passando de sala em sala, né? Não é o médico que fica no consultório e
e a gente que entra, né? A gente entra, a enfermeira faz checa os sinais, tudo, né? Faz o primeiro atendimento e depois entra o médico. E eu fiquei lá esperando. E daqui a pouco chegou uma médica, super tranquila, bem... Uma médica nova até. E antes dela entrar, eu escutei a enfermeira passando as informações pra doutora antes dela entrar. Então, eu vi a enfermeira contando a minha situação, que eu tinha tido cesárea no Brasil, que eu não tinha o histórico da cesárea, porque a princípio as médicas estavam pedindo para ver o histórico de como foi a cirurgia, para saber como tinha sido feito o corte e tal. E a enfermeira foi falando que a gente não tinha, mas falou das minhas intenções e tal. E aí nisso a médica já entrou sabendo do assunto, que a gente já tinha adiantado para a enfermeira e a enfermeira adiantado para ela. E ela fez mais um tantão de pergunta e confirmou a história, né, que minha intenção era fazer, eu queria tentar o parto normal e que eu queria, se não possível, que eu queria pelo menos entrar em trabalho de parto. E ela falou, eu vou conversar com os outros médicos aqui e volto pra gente concluir aqui o que a gente vai resolver. Então eu acredito que ela foi ver com mais alguns médicos, né, que trabalham junto com ela, ou talvez algum médico superior, não sei direito. Eu sei que ela foi, demorou. E aí ela voltou e ela disse que sim, que é possível sim, que já que é a minha intenção, ela viu que eu tô bem informada sobre o assunto, que eu tô certa de que é isso que eu quero, e que também já fazem 10 anos da primeira cesárea. E ela falou que sim, que nós vamos tentar o parto normal, mas com algumas condições. Então, ficou agendada uma cesárea para quando eu completar 40 semanas, que vai ser no dia 21 de outubro. A outra coisa, aí ela falou que muito provavelmente ela acredita que eu vá entrar em trabalho de parto antes, por ser a segunda gestação. E que vai me avaliar quando chegar essas 40 semanas e ver como é que tá, vai fazer uma ultrassom, ver como é que tá a posição do bebê, se tá favorável, ver como que tá a situação. Se tiver tudo favorável, ela diz que dependendo de como for, dá pra esperar mais um pouco, até 41 semanas. E que a condição é, se eu entrar em trabalho de parto e as coisas fluírem bem, irem bem, ok, mas que eles não vão dar medicação para induzir a ocitocina sintética para induzir o trabalho de parto, né? Então, se eu começar o trabalho de parto e continuar a dilatação, tudo direitinho, ok, a gente mantém o plano. Mas se o trabalho de parto parar de evoluir, parar a dilatação, que eles não vão dar medicação para voltar esse processo. Porque ela disse que a medicação faz uma pressão muito grande no útero e aí corre risco de romper a cirurgia e tal.